Leitura do livro A Missão do Espiritismo, psicografado por Hercílio Mais, pelo Espírito Ramatiz. Capítulo 5: O Espiritismo e o Protestantismo. Pergunta: poderíamos admitir que o protestantismo está mais próximo do espiritismo do que a religião católica romana? Ramatiz: ao nosso ver, diríamos melhor. Se o protestantismo estaria mais identificado com o espiritismo. Alhures, já dissemos que é bem mais fácil conduzir os budistas, hinduístas e demais adeptos de doutrinas orientalistas para aceitar os postulados da doutrina espírita, do que conseguir o mesmo com católicos, protestantes ou adventistas. Isso porque os primeiros, embora asfixiados na simplicidade original de suas crenças, são partidários da lei do karma e da reencarnação, não admitidas pelos católicos e reformistas. Em consequência, os protestantes também serão mais adversos aos postulados do espiritismo codificado, porque, assim como os católicos de onde provieram, não aceitam a coerência da lei de causa e efeito do karma e das vidas sucessivas. Quando Lutero empreendeu a reforma protestante, os mentores da terra regozijaram pela nova mensagem de simplicidade e libertação da suntuosidade do clero e das igrejas, convictos de que o protestantismo não tardaria em assimilar as duas leis mais sensatas e lógicas da vida espiritual, a lei do karma e da reencarnação. Mas se os reformistas luteranos fugiram do luxo e da pompa, aboliram a hierarquia faustosa e evitaram o exibicionismo das joias e dos tesouros próprios do Vaticano, eles caíram no outro anacronismo fanático, elegendo a Bíblia e os seus profetas com as mesmas características da infalibilidade papal. Houve mudanças de trajes e de cenários, mas subordinaram a sua razão às mesmas crenças infantis de outrora, pregados pela Igreja Católica, pontificando as lendas e histórias bíblicas insustentáveis em face da lógica do bom senso. A missa faustosa foi substituída pelo culto pessoal, e os protestantes a compensaram pelos cânticos religiosos no saudosismo de rezas e ladainhas. Sumiram-se os santos, mas surgiram os profetas. Eliminou-se o missal e pontificou-se a Bíblia. O cidadão protestante, tal qual o católico, ainda é um fugitivo dos pecados do mundo, mas dificilmente um dominador dos vícios e das paixões. No entanto, a reforma protestante já foi um passo salutar em direção à simplicidade do cristianismo do tempo de Jesus e digna de sinceros louvores pelas suas obras de alta finalidade caritativa, seu programa de paz e amor ao próximo. Seus adeptos embrenham-se pelas matas e regiões inóspitas, levando consolo, o socorro e medicamentos aos infelizes pairas que se encontram em regiões distantes e sem quaisquer recursos de assistência médica. São disciplinados, eficientes, ordeiros e até heróicos nos seus labores socorristas. Mas, lastimavelmente, ficaram nas adjacências da reforma de Lutero, ramificaram-se em dezenas de outras seitas protestantes,
com preferências por este ou aquele profeta, por esta ou aquela passagem do Velho e do Novo Testamento. A fonte pródiga da Bíblia abriu-se em minúsculos riachos, que depois ainda se subdividiram em novas ramificações, atendendo os mais variados tipos psicológicos de criaturas ansiosas por novas revelações no campo da religiosidade fenomênica do mundo.